Aula de número 7, continuamos aqui a disciplina Biossegurança. Tá aqui, gente, meu e-mail, tá meu nome, meu telefone, meu e-mail. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato. Então, a nossa aula de hoje é anexo 1, NR32. A classificação dos agentes biológicos encontra neste anexo. Na aula anterior, a gente parou exatamente aqui e é o que a gente vai discutir. Aqui eu coloquei critérios de classificação. São os critérios para determinar se será um produto, um agente biológico perigoso classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4. O primeiro critério aqui é o risco para o indivíduo. É o risco para quem vai manipular, para o manipulador, quem trabalha em laboratório, quem vai trabalhar num ambiente que tenha contato ou exposição. Depois aqui, gente, o risco para a coletividade. Aqui, se a gente colocar a palavra comunidade, dá para entender de forma mais ampla. Então, é um risco para mais de uma pessoa, tanto para os trabalhadores naquele ambiente de trabalho, em um ambiente hospitalar, em um laboratório, enfim, qualquer tipo de serviço de saúde, uma clínica, instituições de pesquisa. Então, o risco é coletivo. E também para a comunidade, de maneira geral. Aqui, probabilidade também de disseminação, ou seja, o potencial de propagação desse agente. Então, tem muito a ver, se ele vai ser classe 1, 2, 3 ou 4, tem muito a ver com o seu potencial de se propagar. Probabilidade de gerar doença. E aqui, meios de profilaxia. Profilaxia é uma palavra bonita, né? Significa prevenção, meios de prevenção ou tratamento. Claro, a prevenção é antes de ter a doença, o tratamento é pós ser diagnosticado com a doença. Poder de transmissibilidade de um indivíduo para o outro, ou seja, quanto é contagioso, quanto é infeccioso, quanto é infecto-contagioso, qual que é o poder que esse agente tem, né, de se propagar de um indivíduo para o outro. Agora eu não estou falando para o ar, né, para a comunidade, de um indivíduo para outro. Também é um critério a ser utilizado para classificar esses agentes. Então, nós temos aqui o agente biológico de classe de risco 1. Significa que o risco individual, ou seja, para quem manipula, para quem prepara, para quem trabalha exposto, o risco é baixo. Então, ele é baixo para o trabalhador e também para a coletividade. E também tem baixa probabilidade de causar doença. Beleza? Então, classe de risco 1. Classe de risco 2, risco individual, ele é moderado. Então, o risco ao manipulador, a quem prepara, a quem trabalha exposto ao agente, ele é moderado. E tem baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Então, a probabilidade dele se propagar e contaminar outros indivíduos é baixo. O risco maior é para quem manipula. Podem causar doenças ao ser humano, para quais existem meios eficazes, meios eficientes de profilaxia, ou seja, tratamento, de prevenção, profilaxia ou até mesmo tratamento. Então, existe ali automaticamente um meio eficaz e eficiente. Classe de risco 3, agente biológico. O risco individual é muito elevado para o trabalhador, com probabilidade de disseminação aí para a coletividade. Então, ele tem sim probabilidade de se disseminar para a comunidade como um todo. Gente, o exemplo, o HIV aqui é um belo exemplo. O risco para o indivíduo é elevado. Agora, a sua possibilidade de disseminação, de propagação, depende, não é tão alta. Então, ó, pode causar doença infecciosa grave ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de prevenção ou até mesmo tratamento. Agente biológico, classe de risco 4, risco individual, é muito elevado, ou seja, para a pessoa, para quem manipula.
E probabilidade elevada também de disseminação, que é a mesma coisa de propagação para a coletividade, para a comunidade, né? Ó, tem grande poder de transmissibilidade de um indivíduo para o outro. Então, pelo contato de um indivíduo para o outro ali é muito fácil essa doença se propagar. Então, ela pode gerar doença grave ao ser humano, nas quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Olha, eu colocaria o Covid-19 aqui. Por quê? Porque o risco ele é elevado para algumas pessoas, né? E olha só, a probabilidade de disseminação do vírus é sensacional, por isso que a gente vive uma pandemia. Falo sensacional no sentido ruim, gente, né? E o seu poder de ser transmissível de um indivíduo para o outro, com certeza. Gera sim uma doença grave e até hoje não tem um meio, não existe, né? Está sendo descoberto algum meio eficaz para prevenir e também para fazer o tratamento. Então, gente, eu separei aqui, criei até uma tabela individual para cada uma. Temos aqui classe de risco 1, ó. O risco individual ele é baixo e para a coletividade também é baixo. Profilaxia e tratamento não cita lá na norma, então eu deixei um traço aqui. Pode existir, pode não existir. Ou às vezes nem é necessário. Exemplo, uma gripe, vírus influenza. O classe de risco 2 ele é moderado para o indivíduo, é baixo para a coletividade e existe um meio eficiente e um meio eficaz. O classe 3, o risco é elevado para o indivíduo, para a coletividade, para a comunidade ele é moderado, nem sempre vai existir um meio de profilaxia ou tratamento. E o 4, né, o risco é elevado para o indivíduo, elevado para a coletividade, para a comunidade, para a população, e não existe um meio de tratamento ou profilaxia. Lembrando, profilaxia é meio de prevenção. Gente, é isso, a nossa aula é bem sucinta, bem objetiva. Espero que todos tenham entendido. Em oportunidades futuras, espero trazer alguns exemplos aqui para vocês. Qualquer dúvida, pergunta, me chamem aqui. Abraço, tchau, tchau para vocês.